Meu nome é Marcelo Gonçalves. Hoje nós vamos abordar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador. Mas, como é tradição nossa aqui, né, antes de começar o estudo, a gente pede a ajuda da espiritualidade, pede a ajuda de Deus, a ajuda de Cristo, para a gente iniciar os estudos com disposição, né, com humildade, tratar os nossos defeitos, né, com a procura de instrução, com a procura de estar sempre melhorando as nossas experiências, né? Vamos fazer aquela oração, então, que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Assim seja. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim estar tratando esse tema aqui, né? Porque hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Primeiro que é uma parábola muito conhecida, né? A gente tem vários vídeos, vários textos na internet que tratam dessa interpretação aqui, né? Desse ensinamento de Jesus. Mas tem um agravante também, seu Marcozinho, porque aqui na nossa própria casa nós temos a contribuição do nosso irmão Vicente Gifone, que eu digo que ele é um especialista em parábolas, né? Então ele tem uma tradição, né? Se a gente buscar o histórico aqui até do próprio canal que a gente divulga aqui, nós temos palestras do irmão Vicente, onde ele, com muita propriedade, com muito estudo, ele traz praticamente todas as parábolas na interpretação dele, né? E ele é muito metódico, ele faz bem detalhado, é muito legal, assim. Então, a minha responsabilidade hoje aqui é um pouco maior até nesse sentido, né? Porque é a posição difícil aí de manter o padrão ali do irmão Vicente. Fica até um abraço para ele aí. Bem, eu vou ler primeiro aqui a parábola em si, né, para servir de parâmetro para a gente aí, e depois a gente vai para a parte do comentário. Acho que nós podemos fazer assim, né? O nosso tempo também não é tão grande assim, mas a gente vai fazendo aí o nosso arranjo, né? Vamos lá. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Então, Jesus posicionou-se dentro de uma barca, né, e o pessoal que o seguia ficou na margem, então ele começou a fazer um ensinamento para esse pessoal em forma de parábolas. E Jesus disse assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Ou seja, né, provavelmente levava num saco, numa bolsa, e alguma parte dessas sementes que esse semeador transportava foi caindo no meio do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Então vejam bem, a primeira parte da semente que ele está dizendo aqui, logo no transporte já caiu e vieram os pássaros e comeram. Outra parte, né, dessas sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes dessas aí logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Ou seja, elas até nasceram, mas nasceram também antes da hora. Logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído.
Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Ou seja, elas caíram num lugar onde o sol era muito raso, muito fino. Elas, na ânsia da vida, né? Ela mesmo assim, então ela brotou antes da hora, mas como ela não encontrou possibilidade de fincar raízes no solo muito fino, quando o sol aqueceu, quando a radiação solar chegou, ela não aguentou e morreu. O broto morreu, né? Outra parte das sementes, né, caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Então aí já é o contrário, né? Se antes caiu num solo raso e o sol queimou, aqui é o contrário. Elas caíram entre espinheiros, né, numa moita. Essa moita fez sombra, abafou aquelas sementes que haviam ali caído e as abafaram. Então elas não vingaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa. Então uma outra parte dessas sementes que o semeador transportava caiu em terra boa. E produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Então, o que eu entendo disso aqui? Algumas dessas sementes que caíram, para cada semente que foi plantada, que germinou, que vingou numa terra boa, pode ter dado para cada semente, para cada grão, 100 outros grãos, ou 100 outras sementes, ou 60 para 60 grãos para uma semente, ou 30 para uma semente. Ou seja, fez o que tinha que fazer, né? O ciclo da vida se cumpriu, né? Então, outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Aí Jesus termina. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Bom dia. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, é um alerta, né? Está implícito aqui um ensinamento. Vai entender quem tiver ouvidos de ouvir. Ou seja, foi plantada a semente. Né? Aí isso aqui é do capítulo 1, é do versículo 1 a 9 do capítulo 3 do livro de São Mateus. Mas ele retoma essa parábola, lá no versículo 18 até o 23, que é quando ele diz assim, isso é Jesus falando, né? Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhes dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Lembra do passarinho? Que quando ele estava transportando a semente, né, na sacola, no saco, caiu a semente no chão antes da hora, né, se perdeu ali. E o que acontece? Sem a atenção também do semeador, né, veio os passarinhos, vieram os pássaros e comeram a semente antes que ela germinasse. Então, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhes dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Que é um caso também, né, que a gente percebe. Que aquela pessoa que até recebe a semente, até recebe a instrução, até recebe o ensinamento, às vezes até se anima no primeiro momento, ele até compreende tudo, mas por algum motivo ele não brota, não fixa esse conhecimento, ele não aproveita disso, ele não usa isso para evoluir, né? Não usa isso na tomada de decisões dele. Então existe alguma coisa
que impede essa pessoa, né, que faz com que essa pessoa fique presa na hora de colocar em prática esse ensinamento. E ele vem dizer aqui, ó, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. E sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Ou seja, a pessoa entendeu, ela recebeu a mensagem, o ensinamento, mas na primeira oportunidade ela usa algum argumento, né, para dizer que não, tá vendo, não dá para... É uma desculpa, ela fica procurando desculpa para não seguir. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutífera. Que é parecido, né, com o caso anterior. É a pessoa que recebe a instrução, recebe o ensinamento, ela tem ciência, mas ela tem outras coisas como prioridade. E uma delas é a riqueza, os bens materiais, as coisas do mundo, né? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Quando eu estudo, né, quando eu tenho contato assim, com alguma parábola, eu sempre gosto de fazer uma regrinha. Eu tento, no caso, vamos usar essa parábola como referência. Eu gosto de fazer o seguinte: quem que é citado aqui, quem que a gente pode identificar como atores aqui dessa parábola? Primeiro é o semeador, que é aquele que está na posse das sementes e vai colocando a semente, né, nos lugares devidos, né, para ela fazer a germinação. Claro que o maior semeador de todos, Jesus, né? Todos que nós usamos aí como parâmetro, como referência para a gente. O segundo ator que eu coloco aqui é o passarinho. Lembra que algumas sementes foram caindo e os passarinhos logo vieram e comeram e ele nem teve oportunidade daquela semente de germinar. O terceiro ator que eu coloco assim é o próprio terreno onde essa semente vai cair. Vocês vejam que primeiro caiu num lugar ermo, né, que não tinha como o semeador cuidar, caiu pelo caminho, depois foi um local pedregoso, depois foi uma espinheira e depois foi um solo fértil. É isso, né? Acho que sim. Então só aí a gente já tem alguns elementos para a gente fazer uma análise. Veja bem, em alguns momentos, né, Sr. Ademar, nós podemos também assumir o papel do semeador. Nós podemos ser a pessoa que está com a semente e semeando. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, por exemplo? Não é assim que quando eles têm que ser orientados, ou quando você percebe uma situação que ele está fazendo uma coisa que não é boa, que não é correta, ou quando tem algum problema na escola, né? Inclusive o próprio professor, os profissionais da escola também podem assumir nesse papel de semeador, mas enfim. Em alguns momentos nós somos os semeadores. E vocês lembram que quando a sementinha caía pelo caminho, vinham os passarinhos, os pássaros do céu, e comiam essa semente antes delas germinarem. Será que não existem também na nossa sociedade essas pessoas que funcionam também como esses passarinhos? Porque vocês imaginam, uma pessoa que sai difamando as outras pessoas, difama o parente, difama o colega de trabalho, difama uma pessoa aqui do centro, ou que gera fake news, né?
informações que não distorcidas ou inventadas. Não é uma forma também dessa pessoa estar trabalhando contra a fé de outra pessoa também? Com mentira, com sonegação, ou às vezes omitindo a verdade, né? Será que nós também não temos oportunidade de ser também esses passarinhos, né, esses pássaros do céu, que atrapalham as outras pessoas na evolução delas? E nós somos também, né, nós podemos ser e somos também o local, né, o solo onde caem as sementes, que eu acho que é o cerne principal aqui da parábola. Que tipo de solo nós somos? Porque a semente é jogada. Nós somos aquele local onde qualquer pássaro vem e tira a semente, e ela nem chega, ela só chega, né, e já vai embora. Ou seja, o ensinamento chega e a gente não está nem aí para ele vem outra pessoa e elimina esse conhecimento. Nós somos o solo pedregoso, onde o ensinamento, onde a oportunidade também, né? A gente pode até tratar como uma oportunidade, porque as provas que a gente tem na nossa vida, as dificuldades que a gente passa, elas também são oportunidades. Não é no momento difícil onde a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa resiliência, mostrar o nosso discernimento, mostrar a nossa fé, porque na hora que está tudo bem, é mais tranquilo, né? Será que nós não somos o solo tomado pela espinheira, que é aquele que o conhecimento chega, que a oportunidade chega, mas tem um monte de coisa em volta que nos impede de germinar, de fazer florescer, né, de gerar frutos a partir desse conhecimento, dessa oportunidade? Será que, por exemplo, o problema da riqueza, né, dos bens materiais, será que eles não são uma espinheira, não é essa moita que às vezes nos complica, né, ou que nos deixa impedir no nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução espiritual? Porque o bem material ele é importante, o dinheiro é importante, ninguém nega, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? Que você passou mal, se você não tiver um plano de saúde, você está, né? Tá em perigo de ser mal atendido ou de não ter nenhum tratamento garantido, né? Então, em que pese os bens materiais terem a sua importância, nós não podemos deixar que essa necessidade dos bens materiais seja a prioridade da nossa vida. Eu não vou deixar, por exemplo, a minha família desguarnecida por causa de uma necessidade de um bem material. Eu não vou abrir mão da educação dos meus filhos, de estar presente, de fazer o papel de pai, em troca de uma situação financeira, como é que eu posso dizer assim? Abrir mão de estar presente na criação de filhos em troca de uma ambição material. Tem que pesar uma coisa com a outra, né? E não são, por exemplo, não é o luxo que vai garantir a minha evolução espiritual. Não é verdade? Mas sim a forma como eu insiro os valores cristãos, a ética cristã, na minha família, por exemplo. E assim ele trata também o último campo, né? O último tipo de solo, que é o solo fértil, que é aquele onde a semente cai, mas passarinho nenhum vem comer. Ele não é raso como o solo pedregoso, ou seja,
a semente tem oportunidade, ela tem força para germinar e tem onde a raiz dela entranhar para poder ter força para resistir à luz do sol e não ser queimada. Não é o solo tomado por moitas pela espinheira ou por arbustos que não vão deixar essa semente ter contato com o sol e assim não abafá-la, né? Porque senão a planta também não desenvolve se ela não tiver. Se ela for abafada e não tiver contato com a luz solar, não vai para frente, né? Então, sejamos o quê? Sejamos o solo fértil. Aquele onde a palavra, onde o ensinamento vai chegar, vai prosperar e nós vamos fazer o ciclo girar e para cada semente vai gerar 30 novos frutos, ou 60, ou 100 novos frutos, conforme a parábola do semeador orientou aqui. Então ele vem, agora o complemento, aí já não é mais a parábola, já não é mais o texto da parábola, já é o comentário do Allan Kardec, instruído pelos Espíritos, né? A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvidos, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Essa parte aqui, eu acho ela interessante, porque de vez em quando eu dou uma olhada no YouTube e vejo aí vem, né, as recomendações, não é nem a gente que vai atrás, né? O próprio algoritmo ali do YouTube ele já manda as recomendações de vídeo pra gente. Aí eu fico vendo assim, umas coisas que me deixam assim, encucado, né? Aí eles sempre pegam assim, um artista famoso, né? Um cantor que já morreu, alguma pessoa assim, conhecida. Ah, fulano, não vou falar nenhum aqui, mas enfim, fulano de tal manda mensagem do umbral. Fulano de tal diz que depois, fulano de tal manda carta dizendo que faça isso, faça aquilo. E você vai ver lá, cara, tem um monte de visualização, milhares de visualizações sobre isso. Ou seja, é uma coisa espetacular, né? Uma coisa assim, até meio de fofoca, não é? Uma coisa assim, meio de curiosidade, mas você quer saber isso, aí você nunca abriu um vídeo desse para ver, mas porque só o título dele já me deixa assim, sabe, com uma certa antipatia, né? Aí o que acontece? Você vai ver um vídeo explicando, por exemplo, uma parte da doutrina, uma orientação sobre alguma coisa mais prática, assim, aí você vê pouquinho do mesmo canal, aí pouquinho vídeo, né? Então parece que essa questão assim da comunicação com os espíritos toma uma proporção, uma curiosidade muito maior nas pessoas, que eu falo que é essa fofoca espiritual, né, do que realmente as coisas do nosso proveito, que é entender como você proceder na hora que o desafio chegar. Não é verdade? Então é mais ou menos isso o que a parábola do semeador também fala. Não é verdade? Porque mesmo que você venha aqui ao centro espírita, mas você está mais interessado
É na fofoca espiritual? É para saber o que acontece do lado de lá? Ou você está interessado mesmo em progredir, né, os seus valores, é ter conhecimento sobre a doutrina, é ir atrás de ter fundamento, é de ajudar alguém que está passando uma necessidade da melhor forma, orientar, ter mais ferramenta na hora que seu filho ou sua filha estiver passando por uma situação, né, pode ser de droga, pode ser de um relacionamento difícil, ou que a sua esposa ou que o seu marido fica doente, você ter forças para ir atrás, né, para ajudar, para estar ali dando apoio. Então é isso também que eu entendo aqui, a parábola do semeador, é nesse ponto também. Né? Vamos rever aqui, vamos reler aqui. Ó. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque eles não mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Não é isso que a gente está falando? A pessoa está mais preocupada com estou chamando de fofoca, né? Da fofoca espiritual, o que o famoso mandou dizer lá do outro lado, do que realmente com o crescimento, né, com a melhor evolução, né, do espírito, enquanto espírito, né? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Isso aqui também é muito interessante, né? E a gente já falou outras vezes aqui daquela pessoa que vê o cisco no olho do coleguinha, mas não vê o poste na frente dela, né? Então ela reconhece muito bem os valores da doutrina, as orientações, reconhece os ensinamentos de Jesus, ou seja, ela tem consciência do que é ensinado. Mas ela só quer saber do cumprimento disso se for o coleguinha, ela mesma não cumpre, né? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então é isso. Nós temos a parábola do semeador como uma boa oportunidade de a gente fazer o quê? Essa auto-reflexão, né? Uma oportunidade de autoconhecimento também. Porque se a gente é um solo pedregoso, se a gente se admite como um solo pedregoso, a semente cai, ela, pela própria natureza da semente, ela vai tentar, né, germinar, ela germina às vezes antes da hora, antes do tempo certo, na ânsia pela vida, né? Bom dia. E mesmo ela brotando, ela não vai conseguir fincar raízes no chão e não vai, na verdade, assim que o sol quente vier, né, a radiação solar chegar, ela vai ser queimada e não vai prosperar. Mas se a gente também é o solo que está cheio ali de erva daninha, cheio de arbusto, cheio de espinheira, que ele fala aqui da espinheira, se a gente é esse tipo de solo, o conhecimento, a bênção, a palavra de Deus chega, mas a gente também deixa abafar. A luz solar não chega, a água não chega, o calor fica abafado, a semente também não consegue germinar. Ela até tenta, mas não vinga. Agora, se nós somos o solo fértil, cada grão desse que é semeado pode gerar 30 outros grãos, pode gerar 60 outros grãos, pode gerar 100 outros grãos. Então, acho que é isso. E também, né, a gente voltando ali, muitas pessoas chegaram mais para o fim, que a gente, né, Pérola, a gente pega a parábola e eu gosto de fazer essa regrinha,
que a gente, nessa parábola do semeador, por exemplo, nós podemos nos colocar na posição do semeador, na posição dos pássaros que vêm e comem a semente antes mesmo dela germinar, ou seja, nós podemos ser aquele que atrapalha o outro na fé, na evolução dele, né? Porque nenhum de nós também aqui é santo, né? E nós podemos ser, eu acho que é o mais óbvio, o solo onde cai a semente, né? Nessas variações que a gente disse. Então acho que é isso. Se alguém quiser fazer uma contribuição aí, pode ficar à vontade. Eu falei para eles aqui que é uma responsabilidade grande, porque nós temos na casa aqui o irmão Vicente, né? E o irmão Vicente, ele é um especialista aí nas parábolas, né? Então, se ninguém tiver nenhuma contribuição para fazer, a gente também já passou aí 5 minutos do nosso tempo, a gente faz o encerramento, né? E vamos para o passe. Depois do passe, nós temos a sopa fraterna. Cada um pode fazer a sua... levar para casa ou tomar aqui mesmo, né? A própria sopa. A senhora faz para nós a oração de encerramento? Se quiser vir aqui para fazer? Então coloca aqui o microfone para a senhora estar com a voz bem bonita na hora do vídeo. Aí, gente, vamos pedir a Deus pelo dia de hoje. Meu nome é Simone, tá? Vamos pedir a Deus pelo dia abençoado de hoje, né? Pelo remédio que a gente está passando aqui, pela cura, né? E pedir também para aquelas pessoas que estão em enfermidades, né? Através de leitos de hospitais, orfanatos, asilos, penitenciárias. E para as pessoas que reencarnaram esse final de semana, uma amiga minha reencarnou, né? Então vamos pedir muito a Deus, né? Desencarnou. Vamos pedir muito a Deus, que Deus, né? Põe ela no bom lugar, que essa hora deve estar passando um momento de cura. Era amiga da senhora? Era amiga minha. Amiga minha. Tinha a mãe da senhora também? Minha mãe melhorou. Agora é minha amiga. Nós estudamos junto. A Janete, tá? Nós vamos pedir oração para ela, que Deus, né, para dedicar a ela. Oração pela minha mãe. Pela mãe dela também. Como é que é o nome da sua mãe? Então vamos pedir a Deus, né, para a mãe dela, para a dona Adelina, que Deus passa lá, né, mantenha a cura nela, para pôr um remédio, né, então vamos pedir a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não deixeis cair tentação, mas livrai de todos os mal. Amém. Por favor, me veja como eu não sou.